Asa era apenas um jovem quando herdou um trono rachado pela idolatria, pela divisão e por decisões erradas que vinham se acumulando geração após geração. Seu avô Roboão havia dividido o reino. Seu pai Ábias governou por pouco tempo. E agora, diante dele, estava um povo cansado, desanimado e espiritualmente perdido. As pessoas ainda falavam sobre Deus, mas suas ações mostravam outra coisa. Por todos os lados, Asa via postes sagrados, altares pagãos, colinas queimando com incenso dedicado a deuses estrangeiros, imagens escondidas até mesmo dentro do palácio. A própria rainha-mãe, Maaca, mantinha um ídolo obsceno num lugar especial, como se aquilo fosse normal. Os sacerdotes estavam divididos entre os fiéis e os corrompidos, e o povo seguia no embalo de uma fé misturada, sem raízes e sem direção. Asa podia seguir como os outros reis e fingir que estava tudo bem. Podia fazer alianças políticas e manter o povo calado. Mas ele queria mais. Queria ver Judá de volta ao que um dia foi. Queria que Deus habitasse novamente entre o povo. Não por aparência, mas por verdade. Então ele decidiu agir, não com suavidade, mas com firmeza. Mandou destruir todos os altares pagãos, cortou os postes sagrados, derrubou os ídolos escondidos nas casas, removeu até sua avó da posição de honra e destruiu a imagem que ela adorava. Aquilo foi um choque para muitos. Alguns ficaram revoltados. Outros, em silêncio, sentiram um alívio que nem sabiam que precisavam. Pela primeira vez em anos, Judá respirava uma fé limpa, e Deus respondeu. O povo começou a viver dias de paz. A terra produziu colheitas melhores. As cidades se tornaram mais seguras, o comércio cresceu. Asa não ficou parado, fortificou as cidades, treinou o exército, construiu torres e portões. Sabia que fé e ação andam juntas. E quando veio o teste, ele não se desesperou. Zerá, o etíope, apareceu com um exército imenso, 1 milhão de soldados. Parecia impossível. Mas Asa não olhou para os números. Ele orou, clamou a Deus diante de todos e pediu ajuda. E Deus agiu. O exército inimigo entrou em confusão. Eles mesmos se atrapalharam e fugiram. Judá venceu sem grande esforço. A vitória foi tão marcante que trouxe não só espólios, mas também esperança. E no retorno, um profeta apareceu. Azarias falou claro: se vocês buscarem o Senhor, Ele estará com vocês. Mas se o abandonarem, Ele também os deixará. Asa entendeu a mensagem e não deixou passar. Reuniu todo o povo e firmou uma aliança. Todos deveriam buscar a Deus de todo o coração. Os anos passaram e Judá viveu um tempo raro de estabilidade. Mas é justamente na estabilidade que muitos corações relaxam. Um novo perigo surgiu, dessa vez vindo do norte. Baasa, rei de Israel, começou a bloquear Judá construindo uma cidade estratégica. Asa, que antes havia confiado em Deus diante de 1 milhão de soldados, agora tomou outro caminho. Pegou os tesouros do templo e mandou para o rei da Síria. Pediu ajuda humana. A estratégia funcionou. O inimigo recuou. Asa parecia um rei sábio aos olhos do povo. Mas Deus viu outra coisa. Hanani, o vidente, foi até o palácio e falou com firmeza. Por que você confiou nos homens e não no Senhor? Asa não gostou. Mandou prender o profeta. Aquilo que um dia foi um coração sensível agora estava endurecido. O tempo passou e Asa adoeceu. Uma dor nos pés o incomodava mais a cada dia. Ele chamou os melhores médicos, procurou curas, soluções, tratamentos, mas não orou, não buscou a Deus. O mesmo rei que um dia havia se ajoelhado diante de um exército, agora ignorava a dor que o consumia. E assim, ele morreu. Foi sepultado com honra, o povo chorou por ele. Lembraram dos tempos de paz, da vitória sobre os etíopes, da purificação do reino. Mas no fundo, a história de Asa deixa uma pergunta que ecoa até hoje.
De que adianta começar bem se não terminamos do mesmo jeito? A fé que salva não é só aquela que clama na guerra, mas a que permanece viva no tempo da paz. Asa nos ensina que confiar em Deus é uma escolha diária, que precisa ser renovada. Porque até os mais fortes podem se perder, não por causa dos inimigos, mas por causa do próprio coração. Asa sabia que destruir os ídolos era só o começo. Limpar a terra por fora não bastava se o coração do povo continuasse dividido por dentro. Ele viu que a fé não podia ser forçada, mas precisava ser despertada. Mesmo assim, alguém tinha que liderar esse recomeço. Asa decidiu que seria ele. Chamou os líderes, convocou o povo e os reuniu numa praça em Jerusalém. Ali, diante de todos, ergueu a voz e propôs algo que nenhum outro rei havia feito antes. Não era apenas uma ordem real, era um pacto. Um compromisso entre o povo e Deus. Eles prometeram buscar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com sinceridade. Não haveria mais espaço para religiosidade misturada, nem para a adoração dupla. O povo jurou fidelidade. E naquele momento, algo mudou no espírito da nação. Não foi só uma cerimônia bonita, foi um marco espiritual. Um renascimento da aliança antiga, como nos dias de Davi. Asa entendeu que manter a fé é mais difícil do que começar. Porque o inimigo não ataca só com exércitos. Ele também ataca com distrações, com cansaço, com rotina. Por isso, mesmo com tudo indo bem, ele continuou vigilante. Não deixou as portas do coração abertas para o velho erro voltar. A Bíblia diz que devemos vigiar e orar. Asa fazia as duas coisas. Ele vigiava com sabedoria e orava com confiança. E por isso, Judá permaneceu em paz durante muitos anos. Mas a paz não duraria para sempre. Porque o mundo gira, e onde há bênção, também há inveja. O rei Baasa de Israel começou a se incomodar com a força de Judá. Viu que o povo prosperava, que as cidades cresciam, que o nome de Asa era respeitado, e então decidiu agir. Começou a fortificar Ramá, uma cidade na fronteira. Era um golpe estratégico. Se Ramá fosse concluída, Judá ficaria cercada. O comércio seria bloqueado. Nenhuma ajuda viria do norte. Era uma faca no pescoço do reino. Asa viu aquilo e sentiu a pressão. Era uma ameaça real, mas diferente da de Zerá, o etíope. Não era uma guerra declarada. Era uma pressão política, silenciosa, sufocante. E Asa, que antes clamou a Deus com lágrimas, agora olhou para os tesouros do templo. Pensou como rei. Calculou. Pegou ouro e prata e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria. Pediu ajuda, pediu que rompesse a aliança com Israel e atacasse ao norte. O plano funcionou. Ben-Hadad aceitou. Atacou as cidades de Israel e Baasa recuou. Abandonou a construção. Fugiu. Asa, então, tomou as pedras e madeiras deixadas em Ramá e usou tudo aquilo para fortalecer suas próprias cidades. Aos olhos do povo, foi um sucesso. Um plano inteligente. Um rei habilidoso. Mas aos olhos de Deus, havia algo errado, porque Asa havia confiado em homens. Havia usado os tesouros da casa de Deus para fazer aliança com um rei pagão. Ele resolveu um problema, mas esqueceu de quem lhe deu todas as vitórias anteriores. E Deus vê o que está por trás de cada escolha. Ele não olha só para o resultado, ele olha para o coração. Asa voltou para Jerusalém com a sensação de missão cumprida. O inimigo havia recuado, a cidade estava segura, o povo respirava aliviado. As pedras que seriam usadas para bloquear Judá agora serviam para reforçar suas próprias defesas. A estratégia parecia perfeita. Asa andava entre as muralhas que ele mesmo mandou erguer e olhava com satisfação tudo o que havia construído. Ele lembrava dos dias em que começou, quando os postes sagrados dominavam a paisagem
e ninguém tinha coragem de dizer o nome do Senhor em voz alta. Agora, tudo estava limpo, tudo em ordem. As ruas estavam seguras, os campos davam colheitas, os comerciantes voltavam a circular. Judá era novamente respeitada, mas quanto mais a ordem se estabelecia, mais o silêncio da alma crescia. Porque o problema não estava nas muralhas, estava no coração. Asa começou a confiar demais em si mesmo, nas estratégias, no poder, na reputação. Ele achava que estava fazendo o certo, mas, aos poucos, parou de buscar a Deus como antes. Não era visível, não era escandaloso, mas era real. O coração que antes se ajoelhava com facilidade agora ficava de pé, calculando soluções humanas. Quando chegou o profeta Hanani, Asa não esperava ouvir o que ouviu. O homem entrou sem medo, olhou nos olhos do rei e disse com firmeza: "Por que você confiou no rei da Síria e não no Senhor? Você venceu o exército etíope porque orou. Por que não fez o mesmo agora? Desde agora haverá guerras." O silêncio caiu como uma pedra. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer ameaça inimiga. Mas Asa não reagiu com arrependimento. Ele se irritou, mandou prender o profeta. Não quis ouvir, não aceitou ser corrigido. Aquilo que um dia foi humildade, agora era orgulho. E quando o orgulho entra, ele fecha portas por dentro. O tempo passou. Asa continuou reinando. Mas algo dentro dele havia mudado. O rei justo, que um dia purificou Judá, agora carregava um coração que já não escutava como antes. Foi nesse período que uma dor começou a incomodar seus pés. No início, parecia algo leve, mas com o tempo, a dor virou uma aflição constante. Os médicos foram chamados, os melhores do reino vieram. Passaram ervas, misturas, ungüentos, mas nada resolvia. E o que mais chamava atenção não era a gravidade da doença, era a ausência de oração. Asa não clamou, não buscou a Deus, não perguntou nada ao Senhor. Simplesmente tratou como um problema comum. Ele, que antes havia vencido uma guerra de joelhos, agora tentava vencer a doença sem sequer levantar os olhos. Não é errado buscar médicos, mas o erro de Asa foi outro. Foi se esquecer da fonte de tudo. Ele agiu como se não precisasse mais de Deus, e essa talvez tenha sido sua pior derrota. A dor ficou com ele até o fim, e em nenhum momento ele voltou seu coração para o alto. Um rei que começou com coragem, que purificou o templo, que enfrentou 1 milhão de inimigos com oração, terminou seus dias confiando em soluções humanas, calado diante do céu. E assim morreu Asa, enterrado com honra, lembrado como rei, mas também como homem que se afastou aos poucos, até deixar de ouvir. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Asa nos lembra que o maior perigo da vida não são os inimigos do lado de fora, mas o silêncio do lado de dentro. Porque um coração que para de buscar a Deus já começou a perder, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Tudo parecia calmo em Judá. A idolatria havia sido derrubada. Os altares do Senhor estavam de volta. O povo voltava a frequentar Jerusalém com reverência. Mas a fé verdadeira sempre é testada. E quando veio o teste, ele não veio pequeno. Vieram mensageiros do sul, suados, apressados, com os olhos arregalados. Um exército inimigo estava se aproximando. Não era uma força comum. Zerá, o etíope, estava marchando com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Era mais do que Judá poderia suportar. Era um número impossível. Uma multidão armada que avançava como uma tempestade. Os soldados de Asa eram bons, estavam preparados, mas não eram suficientes. Mesmo com muralhas fortes e cidades fortificadas, não havia estrutura que resistisse àquele tamanho. O medo se espalhou. Os chefes do exército olhavam uns para os outros em silêncio. Alguns tremiam. Outros tentavam esconder o pavor com palavras duras,
mas ninguém tinha uma solução. E foi nesse momento que Asa mostrou quem realmente era. Ele não confiou na espada, não buscou ajuda em outros reis, não se trancou no palácio para planejar. Ele foi até o campo, reuniu seu povo, ficou de pé diante dos guerreiros e se ajoelhou. Ali, na frente de todos, ele orou. Não foi uma oração ensaiada, foi um clamor desesperado. Ele disse: Senhor, só tu podes ajudar o fraco contra o forte. Ajuda-nos, pois em ti confiamos. Não deixes que o homem prevaleça contra ti. E naquele momento, o céu ouviu. O silêncio caiu sobre o exército. O vento soprou diferente. Os corações se acalmaram, mas não por causa das armas. Era porque Asa entregou a guerra nas mãos de Deus. E Deus respondeu. O exército etíope começou a se confundir. Um pânico invisível tomou conta dos soldados inimigos. Eles tropeçavam uns nos outros, gritavam, corriam em direções contrárias. Era como se uma força invisível estivesse no meio deles, desorganizando tudo. Asa assistia aquilo com espanto. Nem precisou levantar a espada. Quando finalmente deu a ordem de ataque, os homens de Judá avançaram com coragem. Mas a batalha já estava vencida. O que restou foi apenas terminar o que Deus havia começado. Os inimigos foram derrotados, os carros destruídos, e o deserto se encheu de corpos e espólios. Tantas riquezas foram deixadas para trás que os soldados mal conseguiam carregar de volta. Mas mais valioso do que ouro foi a fé que se renovou naquele dia. Ao retornar para Jerusalém, Asa estava diferente. Ele viu com os próprios olhos o que Deus era capaz de fazer. E sabia que aquela vitória não podia ser esquecida. Foi então que surgiu o profeta Azarias. Ele não veio com elogios, veio com uma advertência. Disse com voz firme: O Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, Ele também vos deixará. Essas palavras atravessaram o espírito de Asa como uma flecha. Ele entendeu que a guerra havia sido vencida pela fé, mas que a fé precisa ser mantida. Asa não perdeu tempo. Reuniu o povo mais uma vez. Chamou os anciãos, os líderes, os soldados, os sacerdotes. Todos se juntaram num só lugar. E ali, em uma cerimônia que misturava alegria, reverência e lágrimas, fizeram um pacto, um compromisso com Deus. Eles prometeram buscar ao Senhor com sinceridade, com todo o coração e com toda a alma. Era mais do que palavras bonitas, era um voto de vida. A partir daquele dia, não haveria mais espaço para religiosidade superficial, e quem rejeitasse o Senhor não teria mais lugar entre eles. Até músicas foram tocadas, trombetas soaram. O povo gritou de alegria, porque havia algo novo no ar. Um peso antigo havia sido tirado. Pela primeira vez em muitos anos, Judá era uma nação que buscava a Deus de verdade. E Deus respondeu com paz. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e Judá sorria, não por causa das riquezas, mas porque Deus habitava novamente entre eles. A paz que Judá vivia era mais do que ausência de guerra. Era uma sensação de ordem, de controle, de segurança. O povo trabalhava com tranquilidade. As famílias cresciam sem medo. Os muros das cidades estavam firmes, o exército bem treinado, os cofres cheios. Os sacerdotes voltaram a ensinar a lei. O templo estava limpo, e o nome do Senhor era conhecido novamente. Tudo isso era fruto de escolhas corretas que Asa fez no passado. Ele havia começado bem, com temor, com coragem, com um coração voltado para Deus. Mas o tempo passa, e o tempo tem um jeito sutil de testar aquilo que parecia firme. Quando não há pressão, não há urgência. Quando tudo vai bem, a vigilância relaxa. E o coração começa a se acostumar. Asa começou a mudar, não em público, mas por dentro. Não era rebelião, era costume.
Ele ainda cria em Deus. Ainda fazia sacrifícios no templo. Ainda dizia que o Senhor era sua força. Mas já não orava como antes. Já não buscava conselhos espirituais com a mesma urgência. Já não dependia. E esse é um dos maiores perigos da vida espiritual, quando a dependência de Deus se transforma em autoconfiança disfarçada de maturidade. Asa já havia enfrentado grandes batalhas. Já tinha sido testado no fogo e aprovado. Mas a fé não é uma conquista fixa. Ela precisa ser renovada, alimentada, protegida. E Asa, com tantos anos de paz, começou a administrar mais do que buscar. Começou a calcular mais do que confiar. E foi exatamente nesse ponto que o inimigo se moveu. O rei Baasa, do reino vizinho de Israel, viu a força de Judá crescendo e se incomodou. Ele não podia atacar de frente, mas podia cercar aos poucos. Decidiu fortificar Ramá, uma cidade bem na fronteira. A localização era estratégica. Quem controlasse Ramá, controlaria a entrada e saída do reino. Era um bloqueio comercial, militar e político. Silencioso, mas mortal. Asa ficou diante de uma ameaça real e teve que escolher como reagir. Se fosse o Asa do passado, ele teria convocado o povo para jejuar. Teria ido até o templo, teria buscado a direção do Senhor. Mas agora, com tantos anos de experiência e estabilidade, ele não viu necessidade de orar. Viu uma oportunidade de agir com rapidez. Pegou os tesouros da casa de Deus, o ouro e a prata dos cofres reais, e enviou como presente para Ben-Hadad, rei da Síria. A proposta era clara: rompa sua aliança com Israel e faça uma aliança conosco. Atue ao nosso favor. Nos proteja. Foi um movimento político, racional, e funcionou. A Síria atacou o norte de Israel, e Baasa, com medo de perder território, abandonou imediatamente a construção de Ramá. Asa foi rápido. Tomou posse de todo o material que o inimigo deixou para trás. Pedras, madeiras, tudo. Levou tudo para Judá. E usou os mesmos recursos que seriam usados contra ele para fortalecer ainda mais suas cidades. Aos olhos do povo, foi brilhante. Um rei inteligente, estratégico, sábio. Asa parecia ter vencido sem precisar de guerra. Mas no céu, outro julgamento estava sendo feito. Porque Deus não mede apenas resultados. Deus pesa os motivos. E naquele momento, o motivo do coração de Asa já não era mais o mesmo. O que começou com fé, agora caminhava com cálculo. O que era dependência, agora era controle. E isso, para Deus, é perigoso. Asa não viu que estava começando a confiar mais nas alianças humanas do que na fidelidade divina. Não percebeu que, ao pegar o ouro do templo para comprar proteção, ele estava dizendo com ações: já não precisamos mais buscar. Podemos resolver sozinhos. Ele ainda falava de Deus, mas já não o colocava no centro das decisões. E o mais sutil de tudo isso é que parecia funcionar. Parecia funcionar muito bem. A ameaça foi embora. As cidades ficaram ainda mais protegidas. O povo comemorou. Asa foi aplaudido. Mas o céu estava silencioso. Porque o Senhor, que um dia o salvou de 1 milhão de soldados, não foi sequer consultado diante de uma construção na fronteira. Asa trocou fé por controle. Trocou confiança por segurança. Trocou oração por estratégia. E esse tipo de troca nem sempre mostra as consequências no mesmo dia. Às vezes, o tempo espera. E quando a colheita finalmente vem, o coração já nem lembra mais onde foi que se afastou. A notícia da vitória silenciosa de Asa correu por toda a região. O bloqueio de Ramá havia sido desmontado. As pedras que seriam usadas contra Judá agora fortaleciam suas próprias cidades. Ben-Hadad, o rei sírio, estava do seu lado, e Israel, seu irmão rival, recuava, humilhado. O povo celebrava. Os conselheiros elogiavam.
Os muros estavam mais fortes do que nunca, mas por trás das muralhas, o coração do rei começava a se fechar. O homem que um dia chorou diante de Deus, agora mal parava para ouvir. Foi então que chegou ao palácio um homem simples, sem armas, sem soldados, mas com uma voz que carregava o peso do céu. Seu nome era Hanani, um vidente, um profeta. Ele entrou sem ser convidado, com os olhos firmes, como quem carrega uma sentença. Asa o olhou, talvez com desconfiança. E antes que dissesse qualquer coisa, Hanani falou. A voz dele era calma, mas cada palavra era uma lâmina. Porque confiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei de Israel escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios um exército enorme, com muitíssimos carros e cavaleiros? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Daqui em diante haverá guerras contra ti. As palavras cortaram o ar. Não foi apenas uma crítica, foi um diagnóstico, um alerta direto de Deus. Era como se o céu dissesse: Asa, você mudou, e não foi para melhor. Você esqueceu quem te sustentou até aqui. Você confiou na sua própria esperteza, mas perdeu algo mais valioso, a intimidade comigo. E a consequência não seria imediata, seria lenta. Guerras, não só com espadas, mas dentro da alma. Uma vida cheia de luta, sem paz no coração. Asa ouviu tudo isso, mas não se quebrou. Ele não caiu de joelhos, não chorou como fez no passado. Algo dentro dele estava diferente. Rígido, endurecido, em vez de se arrepender, ele se irritou. Mandou prender o profeta. Não queria ouvir, não queria admitir, e esse talvez tenha sido seu maior erro. O coração que um dia buscava a verdade, agora só aceitava elogio. Asa calou a voz de Deus. E quando calamos a correção, a alma começa a adoecer. O tempo passou. A aparência do reino continuava forte, mas o interior do rei se apagava em silêncio. Até que um dia, uma dor começou a incomodar seus pés. Talvez ele tenha ignorado no início. Coisa da idade, pensou. Mas a dor aumentava e passou a limitar seus movimentos. Aos poucos, tornou-se constante, incômoda e depois insuportável. Chamaram os médicos. Os melhores vieram com ervas, receitas, tratamentos, mas nada funcionava. O rei que um dia venceu um exército com oração, agora lutava contra a dor sem dizer uma palavra ao céu. Ele não orou, não clamou, não buscou a presença de Deus. Não pediu ajuda ao único que realmente podia curá-lo. Ele apenas confiou nos médicos. Não que fosse errado procurar ajuda, mas o erro de Asa foi agir como se Deus já não fosse necessário. Como se sua fé fosse coisa do passado. Como se a fase de buscar tivesse ficado para trás, e agora bastasse manter tudo em ordem com esforço humano. E assim Asa foi se apagando, devagar, sem guerra, sem profecia, sem clamor. A doença o acompanhou até o fim. Mas o que realmente doía não eram os pés, era o silêncio entre ele e Deus. Ele, que um dia clamou com todo o coração, agora enfrentava a dor como se estivesse sozinho. A doença era apenas o reflexo do que já havia acontecido por dentro. O coração de Asa já não era sensível, já não se quebrantava. E no fim, ele partiu assim. Foi enterrado com honra. O povo lembrou das muralhas, da paz, da vitória contra os etíopes, mas poucos sabiam o que ele havia perdido no caminho. Asa não terminou como começou. Ele começou com fé e terminou com orgulho. Começou dependendo e terminou controlando. Começou sensível à voz de Deus e terminou ignorando o profeta. Ele não se desviou em um dia, mas se afastou um passo de cada vez. E quando percebeu,
Já não ouvia mais nada. O tempo passou. A dor nos pés de Asa não o deixava mais. Ele já não andava como antes. Já não aparecia diante do povo com a mesma firmeza, mas ainda assim se recusava a buscar a Deus. Os sacerdotes talvez esperassem uma palavra de arrependimento, um clamor, uma confissão, um gesto que mostrasse que o velho Asa ainda estava lá dentro, escondido sob as camadas de orgulho e silêncio. Mas esse gesto nunca veio. Aquele que um dia rasgou os céus com uma oração poderosa agora enfrentava a morte com os lábios fechados. O rei que expulsou os ídolos do templo agora não chamava mais pelo nome do Senhor, e a doença permaneceu com ele até o último dia. Não houve cura, não houve resposta. Não porque Deus não quisesse ouvir, mas porque Asa escolheu o silêncio. E assim chegou o fim. Asa morreu em silêncio. Seu corpo foi preparado com honra. Ele foi sepultado entre os reis. O povo chorou. Houve luto em Jerusalém. Incensos foram queimados. Foram feitos memoriais. Lembraram da paz que ele trouxe, dos anos prósperos, das muralhas que ainda estavam de pé, das cidades seguras. Lembraram da vitória impossível contra o exército etíope, das reformas espirituais, das palavras fortes que ele disse nos primeiros anos, dos ídolos destruídos. Asa foi considerado um grande rei. E, de fato, ele foi, mas entre os que conheciam sua história completa, havia um silêncio mais profundo do que o luto, porque Asa começou melhor do que terminou. Sua vida foi como uma tocha que brilhou intensamente no início, mas aos poucos foi se apagando, não por falta de força, mas por falta de vigilância. Ele não caiu por causa de um grande pecado, mas por causa de escolhas pequenas que foram esfriando sua fé. Primeiro buscou ajuda humana em vez da divina. Depois rejeitou a correção. Depois ignorou a oração. Depois enfrentou a dor sozinho. Quando se afastou, não foi com barulho, foi com silêncio. E a história de Asa nos deixa uma pergunta que ainda ecoa até hoje. Como vamos terminar? Porque começar bem é importante. Mas permanecer fiel até o fim é o que realmente conta. A fé não é uma chama que se acende uma vez e se mantém sozinha. Ela precisa ser alimentada, cuidada, protegida. Asa nos mostra que até os mais corajosos podem se perder se deixarem de depender, que até os reis podem endurecer o coração, e que mesmo depois de grandes vitórias, ainda corremos o risco de deixar o orgulho tomar o lugar da fé. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não caímos de uma vez. Caímos quando paramos de vigiar, quando achamos que já sabemos o suficiente, quando passamos a confiar mais em nossas estratégias do que em Deus. Asa não foi esquecido, mas também não foi lembrado como poderia ter sido. Ele tinha tudo para terminar sua vida como um herói da fé, mas escolheu o silêncio onde poderia ter escolhido o arrependimento. E agora, a pergunta que fica não é sobre ele, é sobre nós. Vamos terminar como começamos? Ou vamos permitir que o tempo, a rotina e a autossuficiência nos afastem da fonte da vida? A história de Asa não é só sobre um rei. É sobre qualquer pessoa que já confiou em Deus e precisa decidir se vai continuar confiando até o fim. Porque o verdadeiro final de uma história de fé não acontece no começo, nem no meio. Acontece no último suspiro. E o nosso ainda está por vir.